Olá pessoal, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um resumão semanal. Bom, agora a gente vai falar de um assunto novo, né? Que vamos começar através do próprio título, né? Que vai ser o cálculo de áreas, né? Até então, né, a gente pode estar familiarizado, né, com o cálculo de áreas de quadrado, de retângulo, triângulos, né, e círculos. Porém, a gente não sabe muito bem como calcular figuras que são meio, como eu posso dizer, né? Tem um comportamento um pouquinho mais caótico, né? Ou que foge um pouco dessas figuras, né? Por exemplo, vamos usar o nosso exemplo, né? De sempre. Vamos considerar a função que sai do intervalo 0,1 e chega na reta dessa forma. Que é a nossa parábola, né? Só que aqui vai ser só um pedaço dela, né? Que se a gente for desenhar o gráfico, a gente está pegando. Deixa eu desenhar o gráfico um pouquinho maior, que vai ser bem útil para a gente. Então, imagina o seguinte, ó, que você tem, tá, esse gráfico aqui, ó. Vou mudar de cor aqui, vou até colocar um vermelho aqui para dar um destaque. Então, imagina que você tem o seguinte, né? Você tem a sua parábola. Deixa eu fazer melhor aqui, ó. Vou delimitar aqui esse quadrado. Aí aqui você tem que vale 0, aqui vale 1, aqui vale 1 também. E o nosso gráfico ele faz algo mais ou menos assim, tá certo? Muito bem. Aí aqui a gente quer o seguinte, ó, como é que eu faço para calcular a área, né, dessa região debaixo do gráfico, né, dessa região toda aqui? Bom, aqui a gente poderia pensar o seguinte, né? Bom, não é nada parecido com o que a gente já conhece, né, em termos de quadrado, retângulos, né? E coisas parecidas. Só que, será que a gente pode usar o que a gente conhece, né, para estar calculando a área debaixo desse gráfico? Por exemplo, e se a gente pegar e dividir esse intervalo, ou seja, dividir o domínio da função em 5 partes iguais? O que isso significa? Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar de ΔX, tá? Essa minha divisão do intervalo aqui em 5 partes iguais. Como é que a gente faz isso? Bom, a gente pode pegar o módulo, né, do ponto final menos inicial, que nesse caso nem precisava de tanto, né, porque é de 0 a 1, né, mas enfim, né, o que a gente precisa saber é o seguinte, se eu for dividir 1, né, em 5 partes iguais, eu vou pegar 1/5, né. Então, vamos tentar mais ou menos fazer essa divisão aqui em 5, né? Então, aqui eu tenho 2, 3, 4, mais um pouquinho para cá, né? Vamos ver. 2, 3, 4 e 5, né? Faz de conta que temos aqui em 5 partes iguais, tá? Ok, aí eu vou fazer o seguinte, eu vou construir retângulos. Só que como é que eu vou construir esses retângulos? Bom, vai ser da seguinte maneira. Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou chamar o meu x0 de 0, tá? Aí eu vou chamar esse ponto aqui de x1, esse ponto aqui de x2, esse aqui de x3, esse aqui de x4 e o 1, né, de x5, tá? E eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um jeito de copiar isso aqui, que eu acho que vai ser útil depois. Ok. Aí, bom, aqui é o seguinte, né? O nosso x1, ele vai ser 1/5, né? O nosso x2 aqui, 2/5. O nosso x3, 3/5. X4, 4/5. E o 1, né? É 5/5, né? Que é o nosso 1, tá? Aí vamos fazer o seguinte, eu vou construir retângulos. Como?
vou construir retângulo de base meio, tá? E a altura vai ser o quê? Aqui vai ser f de x1. Então, eu vou ter esse retângulo aqui, ó. Acho que vou até mudar a cor do retângulo, só para dar um destaque. Então, eu vou ter esse retângulo aqui, tá? Onde essa altura vai ser f de x1, tá? Aí eu vou construir um outro retângulo e a altura vai ser f de x2, tá certo? Então, essa altura aqui é f de x2. E assim por diante, né? Eu estou pegando a altura de cada retângulo como sendo f do ponto aqui da base da direita, né? Então, dessa forma, eu vou construir retângulos que passam um pouquinho do gráfico, né? Que eles são um pouquinho acima, certo? Ok. Bom, e essas áreas de retângulos eu consigo calcular, né? Que é base vezes altura. Tá certo? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar essa área aqui desse retângulo de R1, essa área aqui de R2, essa área de R3, essa área de R4 e por último, eu vou estar chamando essa área aqui de R5. Tá certo? Então, aqui é o seguinte, né? Eu vou chamar de A, vai ser a nossa área real, né? Vai ser a área do que eu gostaria de calcular mesmo, né? Debaixo do gráfico, né? Tá? E eu vou chamar de A tracinho em cima a área desses retângulos, né? Então, observe o seguinte, que a área desses retângulos, né, quando eu somar isso, ou seja, eu estou chamando o meu A barra de R1 mais R2 mais R3 mais R4 mais R5, observe o seguinte, né, que essa área aqui, a barra, né, que é a soma da área de todos os retângulos, ela é maior ou igual à minha área real, tá certo? A minha área que eu gostaria de, de calcular. Então, eu posso estar escrevendo assim. E essa área dos retângulos que eu calculei, né, a gente chama isso de soma superior. Certo? Então, soma superior para a gente vai ser o seguinte, né? Vai ser a soma da área dos retângulos que passa um pouco, né, o gráfico, né? Que sobe um pouquinho acima. Tá certo? Bom, e aí vamos deixar as coisas um pouquinho mais analíticas, né? Então, a gente tem os retângulos, né? Observe que o primeiro retângulo é o quê, né? É base, né? Vezes a altura. Então, seria a altura, né? Que seria f de x1, né? Vezes base, né? Que é isso daqui, tá? Se eu pegar o R2, vai ser o quê, né? R2 vai ser, aqui, desculpa, aqui é x1, né? O R2 vai ser o f de x2, né? Vezes ΔX. E assim por diante, né? Então, posso escrever de maneira geral o meu RI como sendo f de xi vezes ΔX, né? No caso aqui, a gente tem de x1 até x5, né? Então, a gente tem que o nosso i ele está variando de 1 até 5, tá certo? Então, ao invés de a gente escrever desse jeito, a gente pode escrever assim, ó. A gente pode escrever essa soma superior com uma notação um pouco mais econômica, né? Que é usando esse símbolo aqui de somatório. E eu posso representar essa soma de 5 elementos dessa forma, ó, como sendo somatório variando de 1 até 5 de RI, tá? Isso aqui é a mesma coisa de escrever desse jeito, né? Muitos de vocês podem achar, olha, mas é mais fácil escrever assim, né? Sim, quando você tem poucos elementos,
quando você está somando pouca coisa, é fácil, né? Mas imagine caso você tenha 100 retângulos, né? E você queira somar todos eles. Então, essa notação aqui se torna muito mais interessante, tá? Porque é uma questão de costume, né? Que uma vez que você já está habituado ou habituada com isso, você já bate o olho e já sabe, olha, eu estou fazendo uma soma aqui, né? Variando de R1, né, até R5, tá bom? É só uma questão de costume mesmo, tá? A notação vem é para facilitar a nossa vida, tá? Não é para complicar, não. Então, aqui é a mesma coisa de... O que que é o RI, né? O RI é isso aqui, né? É f de xi que multiplica ΔX, tá? Então, isso daqui é o que a gente chama de soma superior, né? Essa expressão aqui. Que nesse caso a gente fez uma soma com 5 retângulos, né? Porém, a gente poderia fazer um outro tipo de soma também. Que eu vou até mudar de lousa, né? Porque aqui a gente... que eu quero fazer o mesmo esquema do desenho que eu fiz aqui, né? Então, vamos trocar de lousa. Falei que iria ser útil, né? Então, a gente vai repetir o mesmo processo que a gente fez lá, só que ao invés de tomar retângulos com altura no ponto da direita, eu vou tomar a altura como sendo o f do ponto da esquerda, né? Então, nesse caso, esse primeiro retângulo aqui, ele vai ter uma base que vai ser meio também, né? Tá certo? Só que a altura vai ser o f de x0, que é zero, né? Então, esse retângulo, né, que vai ser somente esse segmento, ele vai ter área zero, né? Porque a altura tem altura zero. Aí aqui eu repito a mesma coisa, só que pegando a altura como sendo o ponto da esquerda, né? O f do ponto da esquerda, né? Então, essa altura aqui vai ser f de x1, tá? Repito a mesma coisa aqui, tomando a altura como o f do ponto da esquerda, né? Então, essa altura aqui é o f de x2 e assim por diante, né? Então, aqui a altura é o ponto da esquerda, tá? A altura aqui é o ponto da esquerda e por aí vai, né? Então, dessa forma, o que que a gente tem, né? Eu vou chamar, eu também vou ter retângulos aqui, né? Eu vou chamar também de R1 até R5, né? Então, eu tenho, ou melhor, né? Eu vou chamar esse aqui de R0, aí esse aqui de R1, esse aqui de R2, esse aqui de R3 e esse aqui de R4. Na verdade, não é a área do retângulo, né? Então, o R0 é o valor da área desse retângulo aqui, o R1 é o valor da área desse retângulo, R2 desse retângulo e R4 é o valor da área desse retângulo, né? Então, aqui já temos algo um pouco diferente, né? Que a soma desses retângulos, que eu vou chamar de soma inferior, que é R1, R2, R3, desculpe, R0, mais R1, mais R2, mais R3, mais R4, essa soma que eu vou chamar de soma inferior, né, que é a soma das áreas desse retângulo, observe que vai ser menor, né, do que a área real que a gente quer calcular, tá certo? E aí a gente pode escrever da mesma forma que a gente fez anteriormente, né? Que aqui temos isso aí que a gente vai chamar de soma inferior, né? Tá? E podemos representar assim, né? Como sendo somatório, com o i variando de 0 até 4, tá? De RI. E isso aqui, por sua vez, é igual a i variando de 0 até 4, f de x, delta x, né? F de xi, delta x, tá? Porque aí, no caso, o xi eu vou de x0, né? Até x4. Bom?
Ok. Então, juntando tudo, né, a gente tem o seguinte, né, que a soma inferior, ela dá um valor menor ou igual à área total, né, e a soma superior dá um valor maior ou igual que a área, né, real que eu quero calcular, tá certo? Bom, agora vamos fazer a seguinte observação. Note o seguinte, o que acontece caso eu divida essa partição, né? Que eu fiz eu particionei, né, o intervalo de 0 a 1 em 5 pedaços, né, em 5 partes. E se eu dividir agora pela metade novamente, né? Ou seja, se eu dividir esse intervalo por 10 e fazer a mesma construção dos retângulos, o que vai acontecer? Vamos verificar, né? Então eu vou pegar aqui metade, né? Então, aí, aqui eu estou olhando a altura como sendo o f do ponto da direita, né? Então, eu vou ter essa altura. Aqui eu estou olhando a altura como o f do ponto da direita, eu vou ter essa altura. Então, tem esses dois retângulos. Aqui, eu vou dividir na metade também, né? Estou dividindo tudo na metade, né? Porque agora eu estou pegando retângulos, né? Que tem base 1/10, né? Então, a altura eu pego aqui, né? Até aqui. Esse aqui eu pego a altura aqui. Esse aqui eu pego a altura aqui. Esse aqui eu pego a altura na direita também, tá? Esse aqui eu pego a altura na direita, tá bom? Esse aqui eu pego a altura na direita. Esse aqui eu pego a altura na direita. E esse aqui eu pego a altura na direita também. Beleza, aí o que acontece? Ó, repare o seguinte, né? Que quando eu fizer agora a soma superior, que agora eu vou somar 10 retângulos, né? Então, eu vou ter agora uma soma que vai variar de 1 até 10. O que vai acontecer? Observe que essa área agora, né, nova, que é a soma da área desses retângulos azuis, estão mais próximos da área que eu gostaria, né, da área real mesmo, né? E a mesma coisa acontece quando você vai por baixo aqui, né, e divide também pela metade, né? Então aqui, eu pegando a esquerda, né, tipo, eu vou dividir aqui na metade, aqui, aqui, aqui e aqui, né? Aí que eu pego a altura como sendo o ponto da esquerda, então isso aqui vai ser 0 de altura. A altura aqui como sendo o ponto da esquerda. Esse aqui é a altura como sendo o ponto da esquerda. Esse aqui é a altura como sendo o ponto da esquerda. Esse aqui é a altura como sendo o ponto da esquerda. Esse aqui é a altura como sendo o ponto da esquerda. Esse aqui é a altura como sendo o ponto da esquerda também. A altura aqui, opa! A altura aqui como sendo o ponto da esquerda. Bom, faz de conta que deu certo. E a altura desse aqui como sendo o ponto da esquerda. Como sendo o f do ponto da esquerda, né? E a altura desse aqui como sendo o f do ponto da esquerda. Beleza, novamente, a gente vai ter que essa soma inferior, ela vai estar por baixo do gráfico, né? Só que ela dá um pouco maior, né? Do que a de amarelo aqui, né? Então, se eu dividir esse intervalo aqui, né, em mais partes e somar esses retângulos, eu vou ter que essa soma inferior, ele também vai ficar mais próximo, né, da área real que eu gostaria de calcular. Aqui é até 9, né? Aqui é 0, né? De 0 a 9 aqui, né? Tá certo? Então isso sugere para a gente o quê, né? Que, bom, se eu dividir o intervalo em mais pedaços, né? Por exemplo, se eu dividir agora por 20, pegar metade da metade, eu vou ter retângulos que vão estar mais próximos por baixo, né? E aqui eu vou ter retângulos que vão estar mais próximos por cima, né? Então isso sugere o quê, né? Que quanto mais eu divida esse intervalo e escreva e desenhe os retângulos, né? Quando eu calcular a área total, né? Vai ficar cada vez mais próximo da área que eu gostaria, tá certo? Então aqui a gente pode fazer o seguinte, ó. A gente pode escrever isso de maneira geral, né? Então a gente pode pegar
e fazer o seguinte, ó. Então a gente pega f aqui, uma função, tá? De maneira geral, como é que fica? Eu tenho f aqui, uma função, que sai de um intervalo fechado em AB, né? Chega em R, contínua, tá? E positiva, né? Então eu quero que o gráfico esteja acima da reta, né? Acima do eixo x, acima do eixo x, tá? Então, dessa forma, eu vou ter o seguinte, né? O que significa a soma por retângulos superiores, né? Ou seja, soma superior. Significa o seguinte, né? A gente vai pegar e dividir esse intervalo aqui em n partes iguais, né? Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer essa divisão, né? E é o seguinte, que é pegar o ponto final menos o ponto inicial em módulo e dividir por n, tá? E uma vez feito isso, né? Aí agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai ter o que seria o nosso xi, né? Então, o x0 para a gente, ele vai ser o ponto inicial, tá? O xn é o ponto final e o xi, ele vai ser para a gente o quê, né? O ponto inicial mais i vezes ΔX, né? Ou seja, esse ΔX é a quantidade, é o quanto eu dividi, né? Então, no caso anterior aqui, como a princípio eu tinha dividido isso aqui por 5, né? Então, cada base aqui do retângulo, né, vai ter medida 1/5. Então, olha só, o primeiro ponto aqui é 0, o segundo ponto aqui, o x1 é o quê? É 0 mais i vezes 1/5, né? Então, seria 0 mais i vezes ΔX, né? E o ΔX para a gente é 1/5, né? E o i aqui, nesse primeiro caso, é 1, né? Então, vai dar 0 mais 1 vezes 1/5, que é 1/5, né? E o que seria o x2, né? O x2 seria 0 mais 2 vezes ΔX, né? Então, vai ser 0 mais 2 que multiplica 1/5, né? Que vai dar 2/5. Tá certo? E assim por diante, né? Até a gente chegar no final. Então, de maneira geral, a gente consegue escrever o xi dessa forma, né? Então, a nossa soma superior, quando a gente divide o nosso intervalo em n partes iguais, pode ser escrito assim, ó, somatório de 1 até n, tá? De f de xi ΔX, tá? E a gente também consegue escrever a soma inferior, né, de maneira geral também. E aproveitando os mesmos dados aqui, né, basta a gente fazer o seguinte, né, a soma inferior vai ser o somatório de, agora variando de 0, tá, até n-1, que a gente para no anterior, né? Lembra lá que quando a gente dividia por 5, a gente ia de 0 a 4. Quando a gente dividiu por 10, a gente foi de 0 a 9. Tá? Porque a altura aqui vai ser o f do ponto da esquerda, né? E a altura aqui vai ser o f do ponto da direita. Tá certo? Então, de maneira geral, a gente tem isso aí. E a gente vai ter... a gente pode até representar com esse desenho aqui. E aqui que vai ser mais fácil. E, de maneira geral, a gente pode ter da seguinte forma, né? A gente faz aqui, né, a nossa divisão dos retângulos, né? Então, aqui eu estou fazendo a soma inferior, né? Então, aqui eu teria esse primeiro retângulo aqui, né? Aí eu vou desenhando outros retângulos aqui dentro, né? Tipo com o x1, né? O x2 ali, né? Sei lá, o x2 pode estar aqui, né? E assim por diante, né? Até eu preencher aqui todos os retângulos aqui por baixo, né? Ok. Então, é o seguinte, né? Como eu disse agora há pouco, a gente pode pegar, né, retângulos com bases cada vez menores, né, e somar, né.
Então, a gente pode fazer um processo de limite, tá? A gente pode estar fazendo o seguinte, né? E o que é esse processo de limite, né? Significa eu aumentar esse n, né? Então, se eu aumentar esse n, significa o quê? Que as bases vão ficando cada vez menores, né? Porque quanto maior o n, mais divisões eu vou fazer aqui no domínio, né? Que vai ser no intervalo aqui, tá? Então, até chegar ao ponto de que eu vou ter tanta divisão aqui que a soma das áreas desses retângulos vai ser exatamente a soma de baixo do gráfico, né? Então, a gente pode estar escrevendo a área real que eu gostaria de calcular como sendo o limite para n tendendo a infinito, né, mais infinito, da nossa soma, no caso superior ou inferior, né? Então, eu vou fazer uma escolha aqui, né? Eu vou escolher a soma superior, tá? Então, eu vou colocar aqui de 1 até n de f de x e delta de x, tá? Essa soma aqui, tanto superior como inferior, né? Elas são conhecidas como soma de Riemann, né? Que é em homenagem ao matemático alemão chamado Bernhard Riemann, que propôs esse método de cálculo de área, tá certo? Ok. Então, vamos fazer o seguinte, né? Vamos ver se a gente consegue usar esse limite para estar calculando quanto que vale a área debaixo do gráfico desse exemplo inicial que a gente colocou, tá? Muito bem. Então, vamos lá. Vamos voltar lá no nosso exemplo, né? Então, acho que eu vou colocar de novo. Ah, não, aqui eu já tinha... Beleza. Vamos aqui, ó. Então, vamos lá. Para relembrar aqui, né? A gente tem que é o nosso intervalo de 0 a 1, né? Então, vou colocar aqui de novo, né? F de 0 a 1, chegando na reta. E aqui f de x igual a x quadrado, né? E a gente tem o nosso gráfico, que é algo assim. E eu quero calcular essa área aqui, tá? Que vai de 0 até 1, certo? Muito bem. Então vamos lá, né? Eu quero calcular aquele limite que eu acabei de escrever agora há pouco, né? Mas para isso, a gente precisa determinar o que é isso daqui, né? O que é o somatório de 1 até n, né? De f de x e delta x, tá certo? Então, a primeira coisa é calcular o delta x, né? Delta x é o que, né? É o ponto final menos o ponto inicial dividido pela quantidade de vezes que você quer, né? No caso aqui eu quero n, né? Então o nosso Δx ele vai ter comprimento de 1 sobre n, tá? Então sendo assim, a gente vai ter o quê? Que o nosso x0 ele é 0, o nosso x1 vai ser 0 mais 1 sobre n, né? Então vai ser 1 sobre n. O nosso x2 vai ser o quê? 2 sobre n. E assim por diante, né? Até o nosso xn, que vai ser n dividido por n, que é o próprio 1. Tá certo? Então, vamos reescrever aqui, né? Então, a gente tem que o nosso somatório de i variando de 1 até n, de f de x e delta x, é igual a somatório de i variando de 1 até n, de f, no caso aqui, cada xi vai ser i sobre... Não, vou escrever isso depois, tá? Vou deixar... Não, acho que dá para fazer direto aqui. Eu acho que sim. Não, vou deixar assim mesmo, ó. Então, eu vou colocar aqui, ó, variando de... Que aqui eu tenho... Que o zero não vai fazer diferença, né? Então, vou colocar aqui, ó, i sobre n vezes o Δx, que é 1 sobre n, né?
Então, isso aqui vai ser o quê? Ó, vai ser o seguinte. Hum, eu posso estar escrevendo... Deixa eu ver... Tá. Então, aqui vai ser... Então, eu vou abrir esse somatório aqui, tá? Deixa eu... Bom, eu acho que pode ser mais fácil fazer o seguinte, ó. Deixa eu abrir... O que que significa esse somatório aqui primeiro, sem o delta de x ali? Aqui vai ser mais fácil de vocês estarem pegando, né? Então, aqui é o seguinte, né? Então, isso aqui vai ser o quê? Vai ser f de 1 sobre n mais f de 2 sobre n. Tá? Poderia ser... Ah, tem um f de 0 também, né? Só que f de 0 não vai fazer diferença, né? Na soma, né? Mais f de... Não tem o f de 0 não, desculpa, tá? Porque começa do 1 aqui. 3 sobre n mais som, blá 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 aqui, né? Até f de n sobre n. Bom? Aí o que acontece, né? Aqui eu tenho que isso aqui vai ser 1 sobre n elevado ao quadrado mais 2 sobre n elevado ao quadrado mais 3 sobre n elevado ao quadrado mais n sobre n elevado ao quadrado, né? Porque a função, ela pega o elemento e eleva ao quadrado, tá? Muito bem. E aí, o que que a gente tem em comum, né, entre todos eles, né? Aqui é só você notar o seguinte, né, que isso daqui é a mesma coisa que eu vou aplicar quadrado em cima e embaixo, né? Então aqui eu tenho que isso aqui vai ser 1 sobre n quadrado mais 2 quadrado dividido por n quadrado mais 3 quadrado dividido por n quadrado mais n quadrado dividido por n quadrado, né? Então o que eu tenho em comum entre todos esses termos é esse denominador n quadrado, né? Então eu posso estar isolando ele. Então, para isolar ele, a gente pode fazer o seguinte. A gente pode escrever isso aqui igual a 1 sobre n quadrado, né? Que multiplica 1 mais 2 quadrado mais 3 quadrado mais, por aí vai, né? N quadrado, tá certo? Então, aqui a gente tem o seguinte, né? A gente tem essa soma aqui dos n primeiros quadrados, né? E essa soma, a gente tem uma fórmula que representa ela, que eu não vou explicar aqui como é que se faz a demonstração, né? Que a gente usa uma técnica chamada de indução finita, mas isso daqui você pode escrever como sendo n, que multiplica n mais 1, 2n mais 1. Tá? Isso aqui tudo dividido por 6. Tá certo? Bom, qual que é a importância dessa fórmula? É o seguinte, né? Que se você for somar, por exemplo, o quadrado dos 100 primeiros números, né? É muito mais fácil você colocar aqui e calcular do que você fazer isso aqui no braço, né? Então, isso daqui você pode reescrever, né? Como sendo 1 sobre n quadrado, né? Que multiplica n vezes n mais 1, 2n mais 1, dividido por 6. Tá certo? Ok. Então, isso aqui é só o nosso f de xi, né? Então, quando a gente for escrever o somatório de i variando de 1 até n, de f de xi que multiplica Δx, vai ser igual a 1 sobre n quadrado, n mais 1, 2n mais 1, tudo isso dividido por 6, tá? Ah, faltou vezes 1 sobre n, né? Tá certo? Então, isso daqui a gente pode reescrever como sendo 1 sobre n ao cubo, né? Passei esse aqui multiplicando, né? Vezes n mais 1, 2n mais 1. Tudo isso dividido por 6. Tá certo? Bom,
Aí eu vou fazer o seguinte, né? Eu vou fazer essa conta aqui em cima, né? Se eu distribuir toda essa multiplicação aqui em cima, isso aqui vai ser igual a 2n ao cubo mais 3n quadrado mais n dividido por 6. Tá certo? E aí a gente pode fazer o seguinte, né? Eu posso isolar o n ao cubo aqui de cima. Então, se eu isolar o n ao cubo aí em cima, eu vou ter n ao cubo, 2, que multiplica 2, né? Mais 3 dividido por n, mais 1 sobre n quadrado, né? E aqui eu tenho o n cubo aqui de baixo, né? E tudo isso dividido por 6, tá? Então, repara o seguinte, ó, que se eu pegar isso aqui e multiplicar nisso, eu volto nisso. Se eu pegar isso e multiplicar por isso, eu volto nisso. E se eu pegar isso e multiplicar por isso, eu volto nisso, tá? Por que que eu fiz isso? Porque aqui eu posso cancelar esse n ao cubo com esse n ao cubo e sobra somente essa expressão, né? Então, quando eu for calcular o limite, que vai ser igual ao limite de x tendendo a infinito de somatório de i igual a 1 sobre n de f de xi delta de x, isso aqui vai ser igual a limite desse negócio aqui no fim, né? Limite de x não, né? N, né? N tendendo a infinito de 2 mais 3 sobre n mais 1 sobre n quadrado dividido por 6. Aí o que que acontece, né? Quando eu aplico o limite aqui, isso aqui vai para zero. Isso aqui vai para zero também, né? E no final vai sobrar 2 sextos, que é igual a 1 terço. Tá? Então, a gente fez esse cálculo todo aqui para mostrar que a área debaixo desse gráfico vale 1 terço. Tá? Então, beleza, né? Funciona, a gente consegue calcular, só que o método é muito custoso, né? Tipo, a gente precisou saber, inclusive, qual que é a fórmula usada aqui na soma dos quadrados dos n primeiros números, né? Então, a gente vai ver mais adiante o teorema fundamental do cálculo, né? E vai dar um jeito muito, mas muito mais fácil de a gente estar calculando isso, né? A gente vai gastar metade de uma linha para fazer o mesmo cálculo. Mas a definição mesmo dessa soma, né, é através disso, né? O que a gente vai fazer depois é mostrar que, olha, uma vez que a gente definiu e estabeleceu, né, essa soma dessa forma, a gente pode calcular de um jeito mais fácil, tá certo? E essa soma, gente, é conhecida como o quê? Como integral definido, né? Então, deixa eu só tomar uma água aqui. Então, vamos lá, né? Então, o que que é a nossa integral definida? Então, aqui é o seguinte, né? Aqui atrás a gente viu, né, que a gente fez o cálculo da área para funções positivas, né? Mas não necessariamente precisa ser, viu? Eu vou explicar já já o que que acontece, né, quando a função ela avança para baixo ali, né? Ela assume valores negativos também. Então, de maneira geral, a gente pode definir a nossa integral, né, da seguinte forma, ó. Então, dada
uma função f de A em B em R, tá? Contínua. Não necessariamente, né, positiva, tá? Que a gente pode considerar ela mais geral, né? Então, agora vai ser um negócio engraçado, né? Porque eu vou colocar assim, ó, vamos definir a integral definida. Eita, letrinha. Definida de f em AB como sendo a seguinte notação. Então, quando a gente escrever esse símbolo aqui da cobrinha, que meio que dá uma ideia de um S de soma, né? De f de x dx, isso aqui é igual ao nosso limite. Limite de n tendendo ao infinito do somatório de i variando de 1 até n f de xi delta x, tá? Então, a nossa integral definida é o quê? É o limite, né, da somatório dos retângulos, né? Que aí no caso aqui eu fiz uma escolha também, né? Eu escolhi a soma superior, mas poderia muito bem ser o limite da soma inferior também, tá? E aqui a gente chama isso de integral de a até b de f de x dx, né? Então, essa integral aqui, ela tem esse significado, né, de você calcular a área debaixo do gráfico, tá? E diversos outros significados também, né, como vocês vão ver mais adiante, né, inclusive em outras disciplinas também, tá certo? Ok. Aí, agora é o seguinte, né, eu vou dar uma ideia só, né, do que acontece quando você pega a sua função e ela não é positiva, né, ela tem valores negativos também, né. Então, imagina o seguinte, ó, se você pegar uma função e ela tiver o gráfico, vou supor que aqui é o ponto A, né, que é o ponto inicial dela, e aqui é o B, né? E aí o gráfico dela faz algo mais ou menos assim, ó. Pega aqui embaixo e aí faz assim, tá? Então, o que seria o cálculo, o que o cálculo da integral daria para a gente com relação a essa figura? Daria o seguinte, ó. Vamos chamar essa área aqui, daqui para cá, tá? De A1, tá? E essa outra área aqui, daqui para cá, eu vou chamar de A2, tá certo? Eu não vou fazer aqui com todos os detalhes, né, mas está feito nas notas de aula, que é o seguinte, que quando você calcula essa integral, né, de A, vou chamar essa função aqui de f, tá bom? Então, aqui, essa minha função aqui é a minha f, tá? Então, quando eu calculo a integral aqui de A até B de f de x dx, isso aqui vai ser a mesma coisa de eu pegar A1 menos essa área aqui, né? Porque área é positivo, né, gente? Área negativa é meio esquisito, né? Mas no caso, como eu estou construindo os retângulos para baixo aqui, eles vão ter altura negativa, né? Então, isso daqui vai dar um número negativo, né? Então, se a gente considerar essa área aqui como sendo positiva, ela vai ser. Vou colocar assim, ó. Vou colocar menos. Vai ficar meio estranho, mas imagina o seguinte: imagina que essa área aqui ela vai ser positiva. Então, eu vou botar um módulo nela. E vai ser isso, né? Ou seja, vai ser essa área aqui menos essa área, né? Tá? E aí dá até para a gente ver bem na prática isso.
com o seguinte exemplo, que eu acho que eu não vou conseguir fazer ele tão rápido assim, mas vamos fazer, vai, vamos fazer. E é o seguinte, ó, vamos considerar essa função aqui, ó, essa função que ela sai aqui de -2 até 1 e chega em R e é a nossa querida função identidade, tá? Se a gente for desenhar o gráfico dela, do jeito que está aqui, vai ter a seguinte cara, ó. Então, vai ser algo mais ou menos assim. Ah, não, deixa eu aumentar um pouco para cá, tá? Aí aqui eu vou ter um, e aqui eu vou ter 2, aqui é -2, aqui é 2, e aqui é -2, tá? Então aqui a gente tem isso aqui, isso aqui. E a função identidade ela é uma reta, né? Então, ela faz algo assim. Ixi, Maria, tá difícil aqui de fazer reta, hein? Tá, faz de conta. Tá certo? Então, a gente vai fazer o quê, né? A gente vai calcular como se fosse essa área aqui, né? Menos essa área aqui, né? Lembrando que essa área aqui vai ser algo negativo, né? Então, repara o seguinte, ó, intuitivamente, tipo, essa área aqui é maior do que essa, né? Então, o resultado final da integral vai ser um número negativo. Só que aí, não se assustem, né? Se o resultado for um número negativo, significa que na resultante da soma das áreas, né? A área maior é a que está debaixo do gráfico, tá? Então, fiquem tranquilos, tranquilos com relação a isso, tá certo? Bom, então, para a gente calcular aí, vai ser o seguinte, ó. Aqui a gente pode... Vou fazer a divisão aqui em n, né? Então, aqui o nosso ΔX vai ser igual a o final menos o inicial, né? Então aqui vai ser... Vou colocar aqui, ó, b menos a dividido por módulo, né, sobre 2, né? Então, no nosso caso aqui vai ser o b, que é 1, né, menos menos 2, menos 2, tá? Dividido por 2. Menos 2, isso. Então aqui vai dar 3 meios, né? Se não me engano. 3 meios não, desculpa, é por n, né? Estou dividido por n. Então vai dar 3 sobre n. Ok. 3 sobre n. Muito bem. E o nosso xi vai ser igual a mais i ΔX. O nosso a é menos 2, né? O nosso i é o i mesmo. E o ΔX é isso aqui. Tá certo? Então, quando eu for escrever o meu somatório de 1 até n, de f de x e ΔX, né? Isso aqui vai ser igual a somatório de 1 até n. O f de xi vai ser... O xi é isso aqui, né? O f é a identidade, né? Então vai ser o próprio. Multiplica. É i vezes 3 dividido por n vezes o ΔX, né? Que é 3 sobre n. Tá bom? Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou distribuir, né? Então vai ser... Isso aqui vai ser igual a somatório de i variando de 1 até n, de menos 6 por n, tá? Mais i que multiplica 9 dividido por n ao quadrado. Tá certo?
Ok. Deixa eu ver se eu faço assim mesmo. Hum, não, é isso mesmo, é isso mesmo. Tá. Aí o que eu vou fazer agora? Eu posso quebrar o meu somatório na soma, né? Porque o que o somatório faz? Ele vai somar isso aqui, né? Tudo variando de 1 até n, né? Então dá na mesma, né? Se eu somar tudo de uma vez, eu somar isso aqui tudo e depois somar isso aqui tudo, né? Tá? Só para tentar dar uma facilitada aqui nas contas, né? Então, 1n menos 6 sobre n mais somatório de 1 sobre n e 9n quadrado. Tá certo, gente? Ok, né? Então aqui a gente vai fazer o seguinte. Vamos escrever, né, o que significa cada somatório, né? Então esse primeiro somatório aqui, ele vai de 1 até n, né? De menos 6 sobre n. Aqui é o seguinte, gente, ó, não aparece nenhum i aqui, né? Então, quando for assim, você pode imaginar que isso daí é como se fosse algo assim, ó, somatório de i de 1 até, sei lá, 4, aí você coloca aqui um 5, por exemplo, né? Não aparece nada com o termo i. Então, quando aparece isso aqui, significa o quê? Que eu estou somando 5 com 5 4 vezes, tá? Então, aqui é a mesma coisa. Beleza, aparece o n aqui, como poderia também aparecer o 5 aqui, né? E eu somar o 5 com 5 5 vezes, tá? E aqui não aparece nenhum termo com i, né? Então, nesse caso, a gente vai fazer o quê? Eu vou somar menos 6 sobre n com ele mesmo n vezes, né? Então, se eu somar ele com ele mesmo n vezes, isso aqui vai ser igual a menos 6 dividido por n vezes n, tá? Isso é igual a menos 6, tá certo? Então a gente tem esse primeiro. Então, nosso primeiro somatório aqui deu menos 6. Então, agora vamos ver o que acontece com o nosso segundo somatório. Aqui a gente vai ter o seguinte, ó, vou repetir a escrita, né? Então vai ser somatório de 1 variando de i, né? Variando de 1 até n, né? Agora sim, né? Agora a gente tem o i, né, que multiplica 9 n sobre 2. Então, o i está variando, né? E o i está variando de 1 até n. Então, aqui eu estou somando números que variam de 1 até n, né? Então, isso aqui vai ser igual a 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5, né? Até chegar a n, né? Que multiplica isso aqui, tá certo? Aqui também a gente tem uma fórmula, né? E aqui é até um pouco mais fácil da gente mostrar, né? Porque que isso aqui de fato vai ser essa fórmula aqui, né? Que é n vezes n mais 1 com dividido por 2, né? Aqui é o seguinte, como é que a gente enxerga essa fórmula, né? Tem uma historinha aí que eu até contei na aula também, né? Que se atribuem ao Gauss, né? Que cada versão que você escuta fala que Gauss teve uma idade diferente que fez isso, né? Ou 8 anos ou 6 anos, né? Mas a historinha é o seguinte, né? Que dizem que quando ele era aluno, né? Ele era muito bagunceiro. E aí a professora quis deixar ele ocupado, né? Para ele sossegar um pouco, né? Então o que que ela fez, né? Falou, olha, Gauss, tipo, pequeno Gauss, some de 1 até 100, sabe? Faz esse cálculo para mim. Aí ele fez, parece que em coisa de minutos, né? E a professora, ou o professor na época, né, ficaram surpreendidos, né? E dizem que ele partiu do seguinte princípio, né? Que ele pegou, vou fazer aqui, né?
1 mais 2. Ó, faz o seguinte, ó, chama de S. Vou até mudar de cor aqui, ó. Chama de S. 1 mais 2 mais 3 mais 99 mais 100, tá? E agora eu vou repetir o S, só que eu somo ao contrário, ó. Vou colocar 100, 99, aí aqui seria o 98, né? Mais, aí aqui eu teria 2 e aqui eu teria 1, né? E agora o que eu vou fazer? Eu vou somar essas duas equações, né? Então, somando essas duas equações, vou ter S com S que vai ser igual a 2S. E aqui eu vou ter o quê? 100 com 1, que dá 101. 99 com 2, que dá 101. 98 com 3, que dá 101. E assim por diante, né? Todos os outros aqui que eu for somar no meio, vai dar 101, tá? E aqui de novo, né? 99 com 2, 101. E 100 com 1, 101, né? Então, eu tenho o quê, né? Eu tenho quantas parcelas de 101? Eu tenho 100 parcelas de 101, tá? Então, no final, eu tenho o quê? 2S, que é igual a 101 vezes 100, tá? Então, S vai ser igual a 101 vezes 10 dividido por 2, né? Então, isso aqui vai ser igual a 101 vezes 50, né? Que eu vou pegar o 10 que divide por 2, desculpa, vezes 5. É isso, 101. Ah, é vezes 100, né, gente? Tô maluco aqui, né? Por isso que eu pensei 50, né? Então vai ser 101 vezes 50, que vai ser 5.050. Tá? Então essa aqui é a soma, né? Dos 100 primeiros algarismos, 100 primeiros números naturais. Contando de 1, né? Porque 0 é natural também, mas não importa, né? Se botasse 0, não ia fazer diferença. Bom, e dá para fazer isso de maneira geral, né? Que é o que interessa pra gente, né? De maneira geral, é só você trocar por n, né? Então você coloca s igual 1 mais 2 mais 3, né? Até um número qualquer que você goste, né? Então eu vou colocar aqui o anterior, que seria n menos 1, mais n. E aí repete a mesma coisa, né? Aí você coloca n, aí aqui vai ser n menos 1, né? E o terceiro aqui vai ser n menos 2, né? De trás para frente. Aí aqui é 2 e aqui é 1, tá? E soma do mesmo jeito. Então aqui você vai ter 2s, que vai ser igual a n com 1, n mais 1. N menos 1 com 2, n mais 1. N menos 2 com 3, n mais 1. E assim por diante, né? Tá? Então aqui é n mais 1. Aqui, deixa eu escrever bonitinho aqui para não confundir. É n mais 1. Então, mais aqui tem um mais aqui também, né? Então, mais n mais 1, mais n mais 1, mais, aqui vai dar n mais 1, mais n mais 1, tá certo? Então, aqui eu vou ter o quê? Eu vou ter n parcelas de n mais 1, né? Então, 2s vai ser igual a n mais 1 vezes n, tá? Então, dividindo por 2 aqui, né? Passando dividindo, eu vou ter n mais 1 vezes n dividido por 2, tá? Então, por isso que a gente tem essa fórmula aqui, tá certo? Então, beleza, né? Então, voltando nessa expressão, né? A gente pode escrever isso aqui como sendo n mais 1 dividido por 2, 9, n ao quadrado, tá certo? Bom, mas a gente consegue dar uma melhorada nisso aí. Da seguinte forma, ó. Eu vou reescrever aqui embaixo, né, o resultado, né? Então, ali a gente estava com n mais 1 dividido por 2, que multiplica 9n ao quadrado, né? Então, eu vou multiplicar aqui em cima, então vai ficar n quadrado mais n dividido por 2, tá? E 9,
que multiplica 9n ao quadrado. Aí eu posso fazer o seguinte, né? Eu tenho uma multiplicação de fração, então eu posso meio que trocar esse com esse e esse com esse, né? Então eu posso reescrever isso aqui como sendo n quadrado mais n, dividido por n quadrado, vezes 9 sobre 2. Aí aqui fazendo essa divisão, eu vou ter o seguinte, ó. Eu vou ter n quadrado com n quadrado vai ser 1, e n dividido por n quadrado vai ser 1 sobre n, tá? Isso aqui tudo que multiplica 9 por 2. Tá certo? Então, no final, eu vou ter o seguinte, ó. Eu vou ter que... Vou escrever aqui, ó, limite de n tendendo ao infinito do somatório de variando de 1 até n, de f de xi, delta de xi, desculpa, delta de x, vai ser igual a limite de n tendendo a infinito do que? Ó, vamos aqui para cima, né? Vai ser esse somatório aqui, que a gente viu que deu 6. Deixa eu escrever aqui de novo, né? Então vai ser... Não tem problema, né? Já escrevemos até aqui, vamos escrever mais um pouquinho, né? Então aqui vai ser somatório de... E variando de 1 até n, só para não perder de vista, né? De menos 6 sobre n, né? Mais somatório de n tendendo ao infinito, de n. Aí ali em cima a gente colocou como sendo i vezes 9 dividido por n ao quadrado. I vezes 9 dividido por n ao quadrado. Então, o limite aplicado nisso aqui tudo, viu, gente? Então, isso aqui vai ser igual a... Bom, aqui a gente viu que dava 6, né? Então, aqui é limite de n tendendo ao infinito, menos 6, né, aliás. E aqui a gente viu que dá 1 mais 1 sobre n dividido por 9 meios. Então, quando eu aplicar o limite nisso daqui, o que vai acontecer? O menos 6 continua sendo menos 6. Isso daqui vai para zero. E aí sobra 9 meios. Então, vai ficar... Isso aqui vai dar quanto? Ó? Bom, frações equivalentes, né? Isso aqui é a mesma coisa que isso aqui, né? Mais 9 meios. Então, menos 12 com mais 9 dá menos 3, né? Então, dá menos 3 meios. Tá certo? Então, essa é a nossa área, né? Ó, deu negativo, tá? E aqui você pode fazer o seguinte também, né? Você pode tirar a prova, né? Porque a gente sabe calcular a área dessas figuras. Então, aqui, você tem o seguinte, ó. O que é essa área aqui, ó? Essa área, você pode imaginar que é metade da área desse quadrado, né? E esse quadrado tem área 4, né? Então, a metade vai ter área 2. Então, esse aqui tem área 2. A mesma coisa aqui, ó. Esse quadrado 1 por 1 vai ter área 1. Então, a metade vai ter área meio, né? Então, esse aqui tem área meio. Então, o que a integral fez, né? Ela pegou essa área que está acima aqui do eixo x e subtraiu da área que está abaixo do eixo x. E aí temos o que, né? Que isso aqui vai ser meio menos frações equivalentes, né? 2 é a mesma coisa que 4 sobre 2. Então isso aqui é a mesma coisa que isso daqui, tá certo? Só que esse outro jeito aqui foi um jeito muito mais complicado. Mas o que eu quero deixar claro para vocês é o seguinte, que quando a gente usa a definição da integral, do limite, quando você está nessa situação, ele faz justamente o que eu falei, né? Ele pega a área que está em cima do gráfico e subtrai da área que está abaixo do gráfico. Tá certo? Bom, agora para finalizar, eu vou falar rapidinho, né, de algumas propriedades que a integral
satisfaz, né? Que vai ajudar muito a gente a fazer conta, né? Eu acho que é isso que vocês estão interessados, né, gente? É fazer conta, né? É calcular a integral. Então, deixa eu pegar aqui. E aí eu comento um pouquinho cada um. É bem interessante, viu? Porque são bem fáceis de enxergar essas propriedades e dá para motivar elas usando desenhos também, né? Mas aí as demonstrações, né, que eu for deixando de lado, tá nas notas de aula, viu, gente? E, né, já passou de resumo há muito tempo, né? Que eu acho que o vídeo já até passou de 1 hora já. Mas eu quis fazer um pouco mais de detalhe também, né? Porque na aula eu acho que o pessoal ficou um pouco assustado aí. Então, beleza, né? Então aqui a gente tem uma função, duas funções contínuas, na verdade, né? Temos uma f e uma g, tá? Que estão definidas no mesmo domínio, né? Então, você imagina o seguinte, né? Que aí você tem que a sua f, ela pode ser algo que faz assim, esse aqui seria a sua f, tá? E a sua g pode ser algo, sei lá, né? Assim, talvez, né? Até b aqui, né? Tá certo? Então, ambas são funções contínuas, né? E definidas no mesmo domínio, tá? Então, aqui a gente tem o seguinte, gente, ó, que fala que a integral, né, de a até b, de f de x dx, é menos a integral de ba de f de x dx. Ou seja, se você trocar aqui os limites de integração, né, que a gente chama assim, né, esses números que estão aqui, inverter, né, tem que um vai ser o sinal negativo da outra, né? Bom, e por que que isso vale, né? Porque é o seguinte, gente, lá atrás, lembra quando a gente calculava o delta x, que eu disse que era módulo de b menos a dividido por n? Não precisa do módulo, tá? Eu fui meio preciosista nisso, né? Porque se você tem que um número natural, desculpe, um número real aqui é menor que o outro, então fatalmente você vai ter que b menos a é maior do que zero, né? Então, como a gente está pegando esses intervalos, né? Como o a sempre vai ser menor do que b, então b menos a, né? Sempre vai ser maior do que zero, né? Então, foi um exagero, na verdade, né? Você não precisa disso, né? Você pode escrever isso aqui, tá? Depois nas notas de aula eu já acerto tudo isso direitinho, tá? Porque aí o que que acontece, né? Quando você pega o outro ΔX lá, né? Como sendo A menos B sobre N, tá? Aí você tem o quê, né? Que esse aqui, o B menos A sobre N, é igual a menos A, B, A menos B sobre N, né? Tá certo? Então, quando você escreve o somatório aqui, né? De... Aqui, né? Vai ter o limite e tudo, né? Então, do f de xi, né? E o delta x aqui, né? Que vai ser b menos a sobre n. Isso aqui vai ser igual ao somatório de f de xi de menos, né? A menos b. Isso. Menos a menos b dividido por n, né? Aí a gente passa esse menos para fora. Aí fica o menos aqui, né? Ou você pode multiplicar, né, por menos de novo, colocar o menos para cá. Então, enfim, acontece. Quando você passa o limite aqui, né, isso aqui vai dar integral de a até b, né? De f de x dx. E quando você passa o limite aqui, eu estou aplicando limites dos dois lados, né? Isso aqui vai dar menos a integral de ba f de x dx. Certo? Ok. Aqui a gente tem o seguinte, né? Tem que, se os limites de integração forem iguais, né? Então a integral dá zero. Isso daqui a gente consegue ver com o gráfico, né?
Porque imagina o seguinte, ó. Você tem uma função e aí você tem que o A é igual a B. Então, quando eu for calcular a área aqui do retângulo, né, que está ou abaixo ou acima, a base tem tamanho zero, né? Então, base vezes altura vai dar zero, tá certo? Esse terceiro item, ele é engraçadinho, né? Que, deixa eu ver, isso, acho que eu consigo fazer o seguinte. ah, eu vou lá, eu consigo, acho que eu consigo fazer isso aqui, ó. Vou dar um jeito de diminuir aqui, né? E dar uma cortada nele. Não preciso de tudo. Não tem problema não. Vou deixar assim mesmo. Deixar pequenininho aqui. A gente vai repetindo quantas vezes for necessário. Deixa eu dar um Ctrl C aqui. Beleza. Aí, esse terceiro item é o seguinte, ó. Essa função, isso aqui é uma função, viu? Esse C aqui. É a função constante. Então, imagina que você tem uma função constante igual a C. Então, você tem aqui de A até B. E a função constante igual a C aqui em cima, né? E aí você quer calcular essa área aqui debaixo do gráfico, né? Então vai ser o quê? Base, né? Base vai ser quanto? B menos A. E a altura vai ser quanto? C. Tá? Por isso que dá essa integral aí. Bom, aqui, quando você tem uma integral e uma constante, constante sai para fora, né? Isso aqui sai pela própria definição de integral, né? De limite, né? Lá atrás a gente viu que quando a gente tinha constante, saía para fora do limite. Aqui também sai por propriedade de limite, né, que você pode quebrar a sua integral tanto na soma quanto na subtração, tá certo? E esse aqui, ele é interessante também, né? Esse item 6 aqui, né? Que o 6 é assim que funciona, ó. Você tem, imagina que você tem esse seguinte gráfico, tá? E aí você tem a sua integral de A até B, que calcula a área debaixo desse gráfico, né? Só que aí você está pegando um C aqui no meio, né? Então, você calcular essa área toda é a mesma coisa que você calcular essa área, que vai ser dado pela integral de A até C de f de x dx, mais a integral dessa área aqui, né? Que vai ser dado pela integral de C até B f de x dx. Tá certo? Então, a área total é a soma dessas duas áreas, né? E você pode pegar qualquer ponto, né? Aqui no meio, né? Incluindo os extremos também, né? Que aí nos extremos a integral vai ser zero, né? Que não vai contribuir com nada. Bom, o 7 é o seguinte, né? Se você tem uma função positiva, ou seja, o gráfico dela está acima do eixo x, então a integral vai ser positiva, né? Isso aí a gente viu também lá no início, né? Aqui você tem que, se você tem uma desigualdade de funções aqui, então a integral mantém a desigualdade. Isso aí também dá para a gente ter uma ideia através de um desenho, tá? Mas a demonstração com limite vai pelo limite, né? Porque o limite preserva a desigualdade. Então, imagina que você tem o seguinte, né? Você tem aqui A, você tem B, você tem uma função f que faz assim, e aí você tem uma função g que ela faz algo assim, ó. Não, é o contrário, né? É a f que está em cima e é a g que está embaixo. Então, isso aqui que significa isso, né? Que você tem que, para cada ponto, a g desse ponto, né? Que vai ser g de x, é menor ou igual, né? A f desse ponto, né? Que é f de x, né? Você tem g de x e aqui você vai ter f de x. Tá certo? Então, repara o seguinte, ó. Quando eu calculo a integral, o que que acontece? Eu estou calculando essa área aqui, né? E essa área aqui, ela vai ser menor que essa outra área daqui, tá? Então, por isso, tipo, de maneira bem geométrica e bem descompromissada, né? Tipo, a gente conseguiu mostrar isso, tá? E o item 9 dá pra gente ver da seguinte maneira, ó.
você tem essa desigualdade aqui, ó. Você tem dois números, né? Então você tem que m, você tem que a sua função ela é limitada por m minúsculo embaixo e por m maiúsculo em cima, né? Tá certo? Então, ela é mais ou menos assim, ó. Você tem que a sua função AF, ela faz algo assim. Aqui você tem A até B. Aí você tem um M aqui embaixo, um M minúsculo, né? Que é como se fosse uma função constante mesmo, né? Que ela limita aqui por baixo. E você tem um M maiúsculo aqui em cima, tá? Então, você tem que a F, né, para cada ponto, ela é limitada por baixo, né, que quando eu calculo aqui no x dá m minúsculo, aqui vai dar f de x, tá? E aqui vai dar m maiúsculo, tá certo? Então, repara o seguinte, ó, eu tenho um resultado lá atrás que a gente acabou de ver, que é esse 7, desculpe, esse 8, né? Que se eu tenho uma desigualdade, a integral preserva a desigualdade, né? Então vamos pegar essa primeira desigualdade aqui, ó. M menor ou igual a f. Então a integral vai preservar essa desigualdade. Então se eu pegar a integral de a até b de m, opa, de m dx vai ser menor que integral de a até b de f de x dx. Essa integral aqui a gente já viu o que, que dá, né? Vai dar m que multiplica b menos a, né? Então, m que multiplica b menos a vai ser menor ou igual que essa integral aqui, né? De a até b de f de x dx. Tá certo? Por outro lado, a gente tem que a f é limitada por cima por m maiúsculo. Então, usando o mesmo resultado, a gente vai ter que a integral de a até b de f de x dx ela é menor ou igual que a integral de a até b de m maiúsculo, né, dx. Ou seja, né, e o que, que dá essa integral aqui de m maiúsculo? Né? Isso aqui é m maiúsculo que multiplica b menos a. E o que, que a gente tem em comum entre os dois? Tem isso aqui, ó. Isso aqui, por um lado, é limitado por baixo por esse número. Tá? Vou até botar vermelho aqui, né, porque a gente marcou em vermelho. E deixa eu fazer o seguinte, só para as cores ficarem com umas funções mais interessantes. Isso aqui é limitado por baixo, por isso daqui. Tá? E, por sua vez, o mesmo ali, né, é limitado por cima, por isso daqui, né? Então, no final, a gente tem o que a gente queria mostrar, né? Que m minúsculo b menos a vai ser menor ou igual que a integral de f de a até b de f de x dx, que por sua vez é menor ou igual que m maiúsculo b menos a. Tá certo, gente? Bom, então ficou bem extenso, eu sei, mas eu acho que vai ajudar bem, sabe? Porque é uma parte que inicial, assim, é um conceito novo, então eu preferi fazer com um pouco mais de detalhes, né? Então, por enquanto é isso, gente. Aí na próxima aula, né, a gente vê o famoso teorema fundamental do cálculo, né, que vai relacionar derivadas com integrais. Então é isso, pessoal. Se cuidem. Olha, frio, né? Doença respiratória, né? Covid. Tá? Não esqueçam das máscaras. E até a próxima.